do Regufe e logo a seguir o deputado Eduardo Azeredo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria primeiro parabenizar a escolha do relator, o deputado Henrique Fontana, a quem eu não conhecia pessoalmente, estou conhecendo pessoalmente nessa tarde de hoje, e a quem eu tenho as melhores referências. Agora eu queria começar minha fala pontificando algumas coisas diante do que Vossa Excelência colocou aqui. Vossa Excelência colocou a sua fala muito voltada para o fortalecimento dos partidos, da importância do fortalecimento dos partidos. Eu vejo essa questão de que mais importante do que o fortalecimento dos partidos é o fortalecimento do eleitor. É fortalecer a vontade do eleitor dele dizer quem ele quer, quem ele não quer, e de que a política chegasse mais para perto desse cidadão. Hoje a política está muito distante do cidadão comum. A vida pública hoje, ela é quase que inacessível a um cidadão comum, que às vezes quer representar ideias e não quer representar nem o poder econômico, nem um setor corporativo. Nós temos que dar mais chance para esse cidadão ingressar na política, aquele que quer representar ideias. Então, por exemplo, e a título de sugestão a Vossa Excelência, que colocou muito bem a questão, eu acho que, por exemplo, tinha que se pensar num sistema de revogabilidade de mandatos, de ter atos revogatórios, de que a população pudesse, em o seu candidato eleito, não tendo cumprido um compromisso de campanha, que ele perdesse o mandato. Porque esse mandato não é dele, ele só tem uma procuração da sociedade para representar essa sociedade. Então, por exemplo, criar um sistema de revogabilidade de mandatos, que a pessoa, para ser candidato, tem que registrar compromissos de campanha e que, se votar ou agir diferente daqueles compromissos, tem que perder o mandato, porque o eleitor tenha controle disso. Eu defendo e acho extremamente importante a questão do financiamento exclusivamente público de campanha. O financiamento exclusivamente público de campanha vai ser o dinheiro mais bem investido da história desse país. Acabar com essa promiscuidade hoje que existe entre público e privado. Agora, desde que ele venha acompanhado de uma fiscalização rigorosa, e, na minha opinião, desde que não se dê o dinheiro diretamente. Eu penso que os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral poderia, por exemplo, fazer uma licitação. A gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos para um determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo formato, igual quantidade para todos, igual chance para todos. A pessoa teria que ganhar no conteúdo, no convencimento. A produtora de televisão que ganhasse ia gravar para aquele determinado cargo, para um cargo, para todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo o fundo, a pessoa ia ter que ganhar lá, no convencimento, no conteúdo. Não ia ser uma coisa que, às vezes, a forma vale mais do que o conteúdo. A simpatia vale mais do que a proposta. Eu acho que a gente precisa... As eleições estão muito despolitizadas. Se discute, às vezes, muitas coisas e não se discute política no processo eleitoral. E eu acho que a gente precisa politizar as eleições e dar chance àquela pessoa que, às vezes, hoje está distante da política, de, se ela quiser, poder ter a chance de ingressar na política. Eu vejo com simpatia também que a pessoa pode ser candidata de forma avulsa, sem partido. Por que não? Acho que é democrático. Se a pessoa não quiser, se ela não se identificar com nenhum partido, ela tem que ter o direito. Vai criar um obstáculo, vai obstaculizar essa pessoa poder se inserir na vida pública e poder ser um representante? Tomara que ela acredite num partido e possa se filiar a um partido, mas se ela não acreditar, ela tem que ter o direito de ser candidata sem ter uma filiação partidária. Por último, eu queria dizer que nós temos aqui uma missão muito importante para a sociedade, uma missão que já foi tentada anteriormente, e que a sociedade reclama isso da classe política.
e uma missão que é uma missão muito importante, porque hoje nós vivemos num Estado democrático de direito, mas algumas pessoas na nossa sociedade civil não veem a situação como se nós vivêssemos num Estado democrático de fato. Porque elas não se consideram representadas nos seus representantes legalmente constituídos. E muitas vezes nem por culpa dos seus representantes, e sim por culpa de um sistema que faz com que a pessoa vote num, eleja outro, e que ela chega e fala, não foi isso que eu queria. Então eu acho que a gente precisa aproximar e diminuir esse fosso que existe hoje entre parlamento e sociedade, porque a criminalização da atividade política que está ocorrendo hoje na sociedade é algo muito negativo para a própria sociedade. Às vezes essa sociedade não entendendo o valor que tem a atividade política. E como é que se muda isso? Fazendo uma reforma política profunda. Por último, senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento, de cronograma. Apenas, eu considero esse um tema muito importante para que nós tivéssemos apenas uma reunião por semana. Eu penso que a direção da comissão poderia conseguir uma agenda para que nós tivéssemos pelo menos 2 reuniões por semana, para que pudéssemos tratar esse tema como prioridade. Muito obrigado, senhor presidente.